Bom dia, meus amados irmãos em Jesus, sejam todos muito bem-vindos. Um excelente dia para todos nós. É com muito bom coração, é com muito carinho que estamos aqui iniciando mais uma reflexão do nosso Evangelho diário. Este momento que a gente se dedica a mergulhar um pouco mais nas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo e ali extrair um conselho, uma explicação, um esclarecimento, uma palavra de esperança que cada um de nós precisa. Então que hoje as nossas palavras aqui compartilhadas, que elas possam ser um facho de luz e que cada um possa receber aquilo em teu coração que mais precisa no dia de hoje. Que Jesus possa guiar essas palavras que nós estamos compartilhando para cada coração, levando esperança, levando esclarecimento, levando o ensino que cada um de nós mais precisa no dia de hoje. E bom, meus irmãos em Jesus, hoje aqui nós vamos conversar um pouco mais sobre livre-arbítrio. Acredito que desse tempo que já estamos juntos aqui no nosso Evangelho diário, esse tema livre-arbítrio foi um tema que a gente pouco conversou. Então hoje a gente vai abrir campo aqui para entender um pouco mais, entender o que rege o livre-arbítrio e também compreender como nós estamos agindo perante as nossas decisões. Então, antes da gente iniciarmos a nossa reflexão de hoje, vou convidar para a gente também começar com uma prece só para a gente serenar o coração, convidar os bons espíritos e a Jesus para estarem aqui presente conosco. Então vamos fechar os nossos olhos da vida material. Então vamos tranquilizar o nosso coração, tranquilizar os nossos pensamentos, rogar que Jesus desça sobre cada um de nós o teu manto de amor, o teu manto que acalma o coração, o teu manto que serena os pensamentos, o teu manto de amor que abranda as dores da nossa alma, que nos concede esclarecimento, fé e esperança. E que assim seja. Bom, meus amados irmãos em Jesus, agora com o coração mais tranquilo, com o coração mais sereno, nós convidamos a todos para irmos juntos até o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, justamente no item 6 deste capítulo, que vai inspirar a nossa reflexão de hoje, que é a passagem Eficácia da Prece. Lembremos que essa passagem, ela contém mais de um item, ela contém 4 itens ao longo dela. O nosso foco hoje, para a nossa reflexão, será o item 6 deste capítulo 27. Apenas o item 6, porque ele já tem muito ensino e muito esclarecimento para a gente conversar aqui hoje. Então vejamos que a nossa passagem, ela vai trazer para nós um cenário muito comum que às vezes a gente observa ainda nos dias atuais, que é o seguinte cenário. Quando a gente realiza uma prece, a gente está preenchendo o nosso coração de fé, de confiança, de esperança. Então, quando a gente realiza a prece, muitas vezes a gente realiza ela solicitando algo, solicitando um amparo, uma ajuda. Às vezes a gente está com dúvida em algo em nossa vida, então a gente faz uma prece solicitando uma inspiração de que caminho tomar, qual que vai ser a melhor resolução para aquele problema que está nos afligindo. A gente também faz uma prece em agradecimento, também fazemos nos momentos felizes, em agradecimento a Deus pelas vitórias na vida, pelas conquistas da nossa alma. Então, quando a gente preenche o nosso coração de fé, a todo momento estamos em comunhão com Deus. Só que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz o seguinte cenário, de quando a gente realiza essa prece solicitando amparo, ajuda por um infortúnio que aconteceu ou por algo que afligiu o nosso coração. E ele traz esse cenário pontuando para nós que muitas almas, ainda nos dias atuais, desacreditam na eficácia da prece. Ou seja, de frente para alguém
ali que está com fé em teu coração, às vezes passou por uma situação difícil ou está passando por uma situação difícil e observa a fé transparecendo ali através dessa prece, rogando auxílio, amparo a Deus, a Jesus ou aos bons espíritos. Muitas vezes esse coração que desacredita vendo essa situação vai dizer que essa prece é desnecessária. Porque ele acredita que a eficácia da prece, ela não tem valor nenhum. Muitos afirmam, isso no nosso Evangelho segundo o Espiritismo explicando esse contexto para nós. Muitos afirmam que há fatalidade das situações que a gente não consegue evitar. E a gente não conseguindo evitar, seria desnecessário rogar amparo a Deus a algo que não se pode modificar. Então, muitos que não acreditam na prece, que não lapidam ainda o coração de fé, usam dessa justificativa de que já há coisas, fatalidades, infortúnios que tem que acontecer, e se tem que acontecer, orar por eles seria em vão, seria desnecessário. Mas vejamos que o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos esclarecer que esse pensamento é muito equivocado. É equivocado pensarmos dessa forma. E ele nos esclarece pontuando que, sim, há leis divinas que são imutáveis. Há leis divinas que são imutáveis, que a gente não consegue mudá-las. Contudo, muitas situações da nossa vida, o fortalecimento da nossa alma, muitas coisas, a gente rogando amparo e ajuda, vamos receber força, vamos receber auxílio. O problema não será nos retirado, mas receberemos força e auxílio para passar por aquela situação. E aí o Evangelho já pontua a eficácia da prece. Por mais que tenhamos momentos difíceis, por mais que tenhamos situações desafiadoras, a prece tem uma eficácia de nos fortalecer como outro instrumento, como a gente não vê em outros instrumentos. Então a prece, ela tem uma força que reergue a fé no nosso coração nas etapas mais difíceis da nossa vida. Então aquele coração que crê que a prece é ineficaz, que porque já é algo que está traçado, delineado na vida e não tem como mudar, é um pensamento equivocado, porque pelo contrário, através da prece a gente consegue muitas vezes inspiração para o nosso caminho, inspiração para uma boa resolução, igual a gente comentou aqui no início, às vezes estamos com dúvida, a gente toma uma resolução e também lembrarmos que nós temos o nosso livre-arbítrio. Exatamente. Por mais que existam leis divinas que são imutáveis, leis de Deus que todos estamos sujeitos, como a lei de reencarnação, todos nós vamos passar pela reencarnação, nós ainda temos o nosso livre-arbítrio para decidir as ações, as atitudes que vamos tomar. Então vejamos bem para a gente entender isso aqui. Há sim uma lei de Deus que é imutável, a reencarnação. Estamos sujeitos à reencarnação em busca do nosso aperfeiçoamento. Só que o nosso espírito, antes de reencarnar, ele pode muito bem escolher as provas que ele vai passar, o livre-arbítrio aí. Escolher as provas, as expiações, o cenário ali que ele vai vivenciar em busca de um aprendizado. Inclusive, Leon Denis, em uma obra que nós já compartilhamos sobre ela aqui, Leon Denis pontuou para nós que o que mais acontece é muitas vezes chegar a um delineamento de uma prova, de uma expiação para ser vivenciada, junto ali com os bons espíritos, né, a gente faz esse trabalho em conjunto, a gente não decide sozinho, muitas vezes olhando para essas provas, o nosso espírito não se sente forte o bastante para enfrentá-las. Então ele ainda tem o livre-arbítrio, ainda pode solicitar que espere mais um pouquinho dessas provas, ele solicita uma reencarnação para se fortalecer e depois ele cumpre essas provas que ele tem que passar. Então vejamos que, olha só, ainda tem a liberdade de escolha nesse momento. Então, e depois que a gente reencarna aqui na Terra, por mais que a gente tenha delineado, foi escolha nossa, lá no mundo espiritual, muitas situações, a gente ainda vai, perante as provas, a gente ainda tem o livre-arbítrio de como vamos agir perante elas. Qual vai ser a nossa escolha perante certa situação na nossa vida. Então, aquele pensamento
que crê equivocadamente que as coisas já estão aí e é assim e não tem como a gente não pode fazer uma oração ou uma prece porque Deus já determinou aquilo, é um pensamento um cadinho ainda equivocado. E para a gente entender ainda mais sobre isso, além desse exemplo que nós compartilhamos aqui, vale a pena a gente ir um pouquinho lá no Livro dos Espíritos, na questão 872. Esta questão do Livro dos Espíritos se encontra na terceira parte, no capítulo 10, e é uma questão que ela é muito longa, porque ela foi dedicada a realmente nos esclarecer sobre o livre-arbítrio. Antes de ler sobre ela, eu gostaria só de destacar aqui que o Livro dos Espíritos também é outra grande obra que, quando nós buscamos mergulhar nessas páginas, assim como o Evangelho segundo o Espiritismo, nós somos muito esclarecidos na alma sobre muitas questões na nossa vida. Então, muitas vezes, quando a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente recorre também ao Livro dos Espíritos para nos ajudar na compreensão e nos esclarecimentos. Então, vejamos que essa questão 872, ela é titulada da seguinte forma: Resumo teórico da motivação das ações do homem. Então, é uma questão que vem nos falar sobre qual que é a motivação das ações, das nossas ações. O que rege o livre-arbítrio? O que é o livre-arbítrio? Então, é uma questão que ela vem realmente para sanar essa dúvida nossa. Mas vejamos que nós recortamos aqui apenas algumas partes dessa questão 872, porque são as partes mais importantes para a gente harmonizar com a nossa passagem de hoje. Mas a todos os irmãos que desejarem ler na íntegra essa questão 872, a gente convida a leitura lá no Livro dos Espíritos. Então vejamos que, olha só, é começado nos dizendo o seguinte: a questão do livre-arbítrio pode se resumir assim: o homem não é fatalmente conduzido ao mal. Os atos que pratica não estavam escritos. Os crimes que comete não são resultado de um decreto do destino. E aqui eu vou pausar para a gente conversar um pouco mais. Olha aqui, justamente o que a gente falou, porque muitos corações que acreditam que a oração, a prece é ineficaz porque é como se as fatalidades já tivessem que acontecer. Aqui a gente está colocando que, aqui é colocado para nós, me desculpe, que o mal, quando o mal é feito, ele não é um decreto, ele é uma escolha do homem. Não é Deus que decretou, olha, é o mal que vai acontecer. Não, é uma escolha nossa fazer o mal. Então, quando a gente entra em prece, pensemos, nós nos fortalecemos para cada vez mais nos afastarmos do mal que habita no nosso coração, e caminharmos para o caminho do bem. Para cada vez mais os nossos olhos da alma estarem abertos a fazer o bem e não a fazer o mal. Então aí a gente já vê a eficácia da prece perante as nossas escolhas também. Nos fortalece, nos inspira, nos deixa muito mais conectado com o alto. Então vejamos aqui, vou dar sequência aqui porque ainda nessa questão os espíritos vão explicar para nós o que essa parte está nos dizendo. Como assim? Os crimes que são cometidos na Terra não são resultado de um decreto do destino, mas sim da nossa escolha. E é nos explicado o seguinte: ele pode, como prova ou expiação, ou seja, o espírito, escolher uma existência em que se sentirá arrastado para o crime, seja pelo meio que estiver situado, seja pelas circunstâncias, mas será sempre livre de agir como quiser. E isso aqui harmoniza, meus amados irmãos, perfeitamente com o início da nossa reflexão. Quando a gente diz que antes de reencarnar, por mais que a reencarnação seja uma lei divina, antes de reencarnar nós temos o livre-arbítrio para escolhermos as nossas provas e expiações. Então, dentro desse cenário, às vezes a gente pode escolher uma expiação ou uma prova dentro de um seio familiar que ali vai emergir uma má tendência nossa.
a gente vai estar em contato direto com uma má tendência, é uma prova que a gente vai passar. Então, resistir a cair nessa tendência é passar e superar essa prova. Então, a gente vai estar em contato, mas a gente ainda tem a escolha de não agir, de não coadunar com aquilo. Olha que interessante. Então, eu vou continuar aqui mais um trechinho que vale a pena nós lermos dessa questão. Assim, o livre-arbítrio existe no estado de espírito. Olha só, o livre-arbítrio existe quando a gente está lá no estado da espiritualidade, com a escolha da existência e das provas. E o livre-arbítrio também existe no estado da matéria, no estado corpóreo, com a faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que voluntariamente estamos submetidos. E aqui é de suma importância a gente pontuar que estar aqui na Terra é estar em constante contato com má tendências. É estar em constante contato com coisas que vão nos convidar a ações maléficas. Porque a Terra ainda é um planeta em que o mal sobressai ao bem. Então, dessa forma, esse é o cenário que nós reencarnamos. Contudo, cabe a nós, através da faculdade, através do nosso livre-arbítrio, ceder a essas más tendências ou resistir a esse afastamento. Isso é uma escolha nossa. Não foi predestinado por Deus. É uma escolha que nós temos. E ele complementa dizendo: cabe à educação combater as más tendências. E ela o fará de maneira eficiente quando se basear no estudo aprofundado na natureza moral do homem. Essa questão ela é excepcional para a gente compreender a nossa parcela de ação na nossa vida e na nossa existência. Para a gente compreender que toda ação que temos ela tem uma reação. Para compreendermos que cada escolha que fazemos ela é crucial para desenvolver o nosso futuro, ou que a gente vai colher lá na frente. O que semeamos hoje, nós iremos um dia colher. Então, mesmo a gente nesse cenário em que o mal sobressai aqui na Terra, cabe à educação moral do nosso espírito para combatermos as más tendências. E essa educação moral do espírito, como somos seres pequeninos e frágeis ainda, nós precisamos da prece nesses momentos. A prece tem uma grande eficácia em nos ajudar a nos mantermos fortalecidos, a manter o nosso coração com esperança, com fé, independente das situações que a gente vivencie. Então, essa educação moral, a gente não consegue fazer sozinhos ainda. Precisamos do amparo de Deus, precisamos do amparo de Jesus e precisamos do amparo dos bons espíritos, nos fortalecendo, abrindo os nossos olhos, abrindo o nosso coração, despertando certas inspirações no nosso pensamento. A gente precisa. Então, como Jesus já nos falava, orai e vigiai. Então, para que a gente possa orar, solicitando sempre amparo e ajuda, e também vigiar o nosso coração perante as nossas escolhas, tendo sempre consciência que cada ação que a gente faz, ela tem uma reação. Então, se desejamos fazer boas colheitas no futuro, precisamos semear boas sementes hoje. Então, meus amados irmãos em Jesus, a gente passou por todo esse tema aqui para realmente explicar uma questão que o Evangelho segundo o Espiritismo, na nossa passagem de hoje, destaca, que é aquela questão dos corações que não acreditam na eficácia da prece, não acreditam que como se a gente fosse um robô, que a gente não tivesse poder de escolha, que a gente está aqui só fazendo algo que Deus quer. Mas a gente tem o nosso poder de escolha. Somos cooperadores, somos filhos, criaturas e somos cooperadores da obra divina. Então, por mais que a gente esteja suscetível, sim, às leis perfeitas e imutáveis de Deus, a gente a todo momento escreve a nossa vida, escreve como vai ser o nosso futuro. A gente aqui escreve através do nosso livre arbítrio. Então, quando a gente reeduca a nossa moral, vai reeducando as nossas decisões, ou seja, o nosso livre-arbítrio, voltando ele para o caminho do bem,
a gente vai escrevendo um futuro mais tranquilo e mais sereno. Bom, meus amados irmãos em Jesus, eu espero que da melhor forma possível eu possa ter explanado sobre esse tema. Espero de todo o coração que ao longo da explicação, se surgiu alguma dúvida, que eu possa ir ao desenrolar dela e sanando um pouquinho mais. Mas eu convido a todos que quiserem se aprofundar nesse tema, buscarem o Livro dos Espíritos na questão 872, como também lerem a nossa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo na íntegra de hoje. Bom, vou convidar a todos para encerrarmos hoje. Fiquemos com Jesus e lembramos que essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias. A todos os corações que nos ouvem e nos acompanham. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus. Que assim seja.